Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Coisa boa, que culto bendito, irmãos. Que culto abençoado. Como eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe a vida do pastor Henrique Bravo. Deus abençoe a vida da pastora Aline. Está chiquérrima hoje, maravilhosa. E poder estar aqui diante de tantas mulheres de Deus. Quantos já foram tremendamente abençoados pela oportunidade de estarem aqui? Digam glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Jesus aqui, diga aleluia. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, grite assim, ó: ainda bem que eu vim, Jesus. Oh, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão direita para o céu aí o mais alto que você puder. O baterista não precisa ficar com medo não. Quando tu vê que eu fiquei doida, tu entra comigo na loucura, pega essa baqueta, começa a mexer nesse negócio aí, já pode começar, viu? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder e diga assim, ó: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se isso é verdade, renda graças a Ele, glorifique e exalte o nome dEle. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Amamos esse lugar, amamos o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu digo que tem coisas que só acontecem no nosso quarto, em oração com a porta fechada. Mas, irmãos, tem coisas que só acontecem na igreja. Aleluia. Fala para alguém aí, que bom que você veio. Fale para mais um, fale para mais um. Que bom que você veio. Ah, este lugar não é outro. Este lugar não é outro senão o melhor lugar da face da terra para adorar a Deus. Deus abençoe essas mulheres. Eu falei para a Aline, Aline, é o medley mais assembleiano que eu já ouvi na minha vida. Como foi bom adorar a Deus com vocês. Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Oh, glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 38 em diante. Posso ler? Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Ah, eu já vou ficando alegre. Diz assim o texto sagrado: indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher por nome Marta. Qual é o nome dela? O recebeu em sua casa, em outras versões, e o hospedou em sua casa. Tinha esta quem, gente? Isso, uma irmã chamada Maria. Qual é o nome da irmã? Maria. A qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e venha me ajudar a servir. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Você pode dizer amém por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai me ajudar liberando uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa irmã que está ao seu lado e vai dizer assim para ela: dá para melhorar. Não contei até 3 ainda. Não me disse ansiedade, Jesus te cura nessa noite. Quando eu disser 3, aí você vai dizer para ela: dá para melhorar. Você vai dizer o quê? Dá pra melhorar. É 1, é 2, é 3, diga. Dá para melhorar. Eu sei que você já é maravilhosa. Eu sei que você já se esforça a nível máximo. Eu sei que os seus maiores incômodos não são o que os outros não fazem por você, mas são as coisas que você gostaria de fazer e não tem dado conta. Então eu sei que você é um espetáculo de mulher. Mas e se eu te disser que dá para melhorar? Só que não é de acordo com a sua perspectiva, nem de acordo com a sua expectativa, nem de acordo com a sua régua. Porque a sua régua de perfeição, sua régua de bondade, sua régua de ser maravilhosa é o que está te esmagando. Há uma régua sim, há um critério, há uma forma, há um meio de ser melhor do que você tem sido, de ser mais bem sucedida do que você tem sido. E eu vou lhe dizer mais, hein? Com menos esforço do que você tem empregado. Tem gente aqui cujo peso, cujo fardo está tão grande, tão grande, tão grande, que você diz assim: Senhor, eu não estou aguentando. E o Senhor está concordando com você através da minha boca, dizendo: não está mesmo, eu estou vendo, tu está acabada. Tu está cansada demais, tua olheira, estou vendo, tu está esgotada. Essa queda de cabelo não é demônio não, isso é anemia. Tu come errado, vive errado, anda errado. Mas no final do dia quer fazer o check. Banheiro ok, casa ok, filhos ok. Mas não está dando certo. Engraçado, você está fazendo tudo certo, mas não está dando certo. Porque tem um jeito, irmão, errado de fazer as coisas darem certo. É, filha, tem sim. Tem sim. E aí quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que há um jeito certo de fazer dar certo. E que na verdade, muito da nossa energia, do nosso empenho, que tem sido colocado para fazer aquilo que é certo, estamos conseguindo fazer o que é certo, mas infelizmente de um jeito errado. De um jeito que a saúde tem pagado a conta, de um jeito em que os relacionamentos têm se tornado sofríveis, de um jeito onde a nossa vida emocional tem ficado afligida, angustiada. E às vezes a gente não entende, porque como é que pode orar tanto, jejuar tanto e mesmo assim ter tanta coisa descoordenada na vida? E infelizmente é porque normalmente estamos fazendo a coisa certa de um jeito. Então quando você diz: Jesus, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo tão sobrecarregada, eu estou me sentindo tão pesada. E aí ele me trouxe aqui nessa noite para dizer: concordo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, mas a tua régua, recalachou, é pesada. Tua expectativa é alta. Então o que isso significa? Que nós estamos nos esforçando muito mais para cumprir o que tem muito mais a ver conosco do que com a vontade de Deus para a nossa vida. Infelizmente, muito da energia desperdiçada, infelizmente, muito das confusões mentais, infelizmente, muito dos transtornos emocionais que temos passado, tem mais a ver com a gente querer atender a expectativa de gente que não tem nada a ver com a gente. Para continuar, desculpa a expressão, mas eu vou falar rasgado, pagando de maravilhosa por aí. E isso está acabando com você. E posso te falar?
Só você que não está percebendo, porque até para quem você quer ficar maravilhosa, esta pessoa também está percebendo. Só que ela não fala nada porque ela quer se favorecer do sacrifício que você tem coragem de fazer para agradar ela. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, te tem uma proposta. E ela começa com um primeiro critério. Qual? Está disposta a perder o título de maravilhosa para ficar com o título de serva? Está disposta a mudar o alvo da régua e ao invés de viver debaixo de um jugo pesado, para atender às expectativas de todos que estão ao seu redor, começar a atender tão somente a vontade de Deus a seu respeito? Ou você quer ser aplaudida o tempo todo? Ou você já se tornou escrava da opinião alheia? Ou você já se tornou um algoritmo social que, se não tiver curtida, remove até a opinião? Porque tudo isso está em jogo. Marta é maravilhosa. E eu não vou utilizar-me do texto para criticar Marta, assim como o que eu trago aqui nessa noite é um confronto e não uma crítica. Porque relaxadas não querem ser maravilhosas, preguiçosas não querem ser maravilhosas. Então, se tem uma mulher atribulada de espírito aqui, por mais que ela não esteja bem, pode ter certeza, foi tentando acertar o tempo todo que ela chegou nesse ponto. Então isso é legítimo, mas eu preciso dizer uma coisa. Um erro não deixa de ser um erro só porque ele é cometido sinceramente. Mesmo que ele seja um erro feito com todo amor, no final do dia ele ainda vai ser um erro. E um erro sempre é um erro. E a consequência do erro não perdoa a intenção do erro. Eu vou falar de novo. A consequência do erro não perdoa a intenção do erro. Um erro não deixa de ser um erro só porque você o cometeu tentando acertar. No final do dia ele vai mandar a fatura. E a fatura é a consequência do erro, independente da intenção com que você o cometeu. Ela pode ter sido a mais inocente, pura, íntegra o possível. No final do dia a fatura vai ser cobrança e não crédito. Marta está cometendo um erro sincero, mas ainda assim um erro. E eu já te digo em nome de Jesus, está perdoada, viu? Está perdoada. O que isso significa, Camila? Quando você é perdoada de um erro sincero, não significa que você está autorizada a cometê-lo de novo, mas que agora você tem discernimento para não cometê-lo mais, por mais sincera que você seja. Ocorre que as Martas, as atribuladas, as angustiadas, sempre são aquelas que se importam. E é por isso que hoje nós não vamos usar Marta como exemplo de crítica, mas como exemplo de reflexão e de confronto para produzir em nós a mudança que nós precisamos. Ocorre que Marta se importa. Ela certamente é a irmã mais velha da casa. E a gente sabe disso porque senão essa casa seria respondida por Lázaro e não por Marta. Mas todas as vezes a proeminência, todas as vezes que a casa de Marta, Maria e Lázaro é mencionada no texto, é sempre nessa ordem que eu acabei de dizer agora. Nunca é a casa de Lázaro, Maria e Marta. Nunca é a casa de Lázaro, Marta e Maria. É sempre a casa de Marta, Maria e Lázaro. Então ela tem uma proeminência, ela tem o governo da casa, a administração da casa está com ela. Por mais que na condição de irmão, homem, Lázaro exerça o governo, seja o cabeça, mas a edificação da casa é um princípio, ela sempre esteve e estará na mão da mulher. Por que o texto bíblico, ele confere à mulher a responsabilidade da destruição do lar? Porque ele também sabe que está na mão dela o poder para a consolidação do lar. O que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia edifica, mas a tola derruba, destrói com as próprias mãos. Então a gente vê a proeminência do texto para a vida de Marta. Marta é uma mulher que exerce isso dentro da casa dela. A administração, a edificação. E aí o texto diz, e ela já ouvindo falar, conhecendo Jesus, vai ver que ele entrou na aldeia de Betânia. E não tenha dúvida, a mulher mais influente da aldeia de Betânia tem nome. Qual é o nome dela? Marta. Marta tem tanta influência que depois da morte de Lázaro, quando Jesus chega na aldeia de Betânia, muito antes de chegar na aldeia de Betânia, ela já tem a informação que ele chegou. E isso não tem nada a ver com celular, gente. Não tem celular, não tem pombo correio,
tão imediato assim ser o poder de influência de Marta. Marta sabe quem vai entrar na cidade antes de chegar. Ela recebe Jesus do lado de fora da entrada da aldeia de Betânia. Então ela é uma mulher muito bem desenvolvida, muito bem conectada. Então ela tem qualidades e virtudes 1000. Primeira coisa que eu quero lhe dizer: os maiores erros sempre virão de quem tem maiores virtudes. O que você está dizendo com isso, Camila? Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor nessa noite. Porque os maiores erros normalmente são cometidos por quem tem as maiores virtudes. Quanto melhor você for, quanto mais você empenha em ser uma pessoa melhor, maior é a chance de um mínimo erro seu produzir uma consequência grave. Marta é uma mulher de influência. No primeiro encontro dela com Jesus, ocorre que ela vai hospedá-lo, vai recebê-lo em sua casa. E às vezes a gente tem a impressão de que ela está recebendo só Jesus, porque o texto só fala de Jesus, mas a gente sabe que Jesus não andava sozinho. Quando ele estava sem ninguém, ele já tinha 12 andando com ele. Então você imagina, todo lugar que ele ia, todo lugar que ele entrava, era ele mais 12. Vem comigo, era ele mais? Então a gente está falando de uma caravana de 13 pessoas. 13 pessoas cabem em qualquer carro, gente? 13 pessoas cabem em qualquer casa? Aonde comem 3, comem 13? Não, sem programação não. 13 é um número bem expressivo. Só que o texto também diz que haviam outros discípulos que eram guiados pelos 12. Não necessariamente nesse texto, só estou abrindo margem para entendimento de que aonde Jesus passava, se ele não tivesse com ninguém, já eram 13 homens. E se ele tivesse acompanhado, já tinham 70 atrás dos 12. E por onde aquela multidão passava, o texto diz, de acordo com o relato de Lucas, que afluía uma multidão de pessoas. Então aonde Jesus passa, vem nascendo uma caravana que vai se acumulando ao redor dele. Então aonde ele senta, os outros sentam. O que ele come, os outros comem. Aonde ele entra, os outros entram. Então não era fácil receber Jesus em casa. Receber Jesus em casa era desenvolver trabalho. Receber Jesus em casa era desenvolver disposição. Receber Jesus em casa era uma tarefa trabalhosa. Suponhamos então que ele não está com toda essa quantidade de pessoas. Só que o texto diz que quando ficam sabendo que ele está lá, essa multidão começa a ficar no entorno. Aí como é que você oferece uma coisa para aquele que você está recebendo comer, e aqueles que o acompanham não comem nada? Pare para analisar. Você permite se manter em um lugar onde você é bem recebido, mas as pessoas que estão à sua volta seguindo você não são bem recebidas? Você fica lá? Vou falar mais abertamente que é para todo mundo entender. Teu filho pode não ser fácil, mas você volta num lugar onde você viu que seu filho é maltratado? Você aceita um convite de um lugar onde você entra, mas o seu marido não é bem-vindo ou não é recebido lá? Eu estou aqui com a minha mãe, e aí eu venho, e minha mãe vem comigo. Você acharia que eu voltaria aqui, se mesmo eu sendo bem tratada, minha mãe, que é minha mãe, e a minha companhia, ou seja, poderia ser qualquer outra pessoa, eu percebesse que ela foi destratada? Você acha que eu ia ter prazer de retornar aqui de novo, mesmo que eu fosse convidada? Claro que não. Então Marta está envolvida numa engenharia social. Abra comigo a sua boca agora e diga: engenharia social. Tá fraco? Diga: engenharia social. Rapaz, essa mulher está tendo que se desdobrar de tudo que é jeito, porque de repente, para receber ela teve que aceitar 12 bocas dentro de casa. E são homens chegados de viagem, tem fome, tem sede, e de acordo com a hospitalidade que rege Israel, eles também precisam passar por um ritual aonde se lava pés, aonde se unge cabeça, aonde tem todo um processo. Então ela está cuidando de tudo. Naquela casa tem que saber se o vaso de latrina está em condições de uso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de 13 pessoas acessando o banheiro. Eu estou falando de comida precisando ser posta para a colocação de todas as pessoas que estão lá. É uma engenharia social. E existem pessoas que querem preservar o romantismo de que sou eu e Deus e mais ninguém. Irmão, pois não foi Camila, foi o próprio Jesus que deixou claro que aqueles que recebem os seus, recebem ele. Mas aqueles que não recebem os dele,
ele estão rejeitando ele. Diga de novo, engenharia social. Diga de novo, engenharia social. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender já já. Você pensa que Marta é só uma dona de casa, mas ela já teve que se envolver na engenharia social. Por causa de Jesus teve que se readequar. Por causa de Jesus teve que acrescentar. Por causa de Jesus teve que se adaptar. Por causa de Jesus teve que integrar. E alguém diz, por que não fechou a cara para todo mundo e recebeu só Jesus? Porque foi o próprio Jesus que disse: quando eu tive fome vocês não me deram de comer, quando eu estive nu vocês não me vestiram, e quando eu estive preso vocês não foram me visitar. Aí Pedro vai dizer, que é isso, Senhor? Quando foi que nós fizemos algumas coisas, alguma dessas coisas com o Senhor? Aí ele diz, quando vocês não fazem aos meus, vocês não fazem a mim. Então o que ele está dizendo? Quer me receber, mas não quer receber os meus? Então não está pronto para me receber. Camila, eu não entendi nada. Vai entender agora. Jesus está dizendo, se eu entro, os meus entram comigo. Aprenda a se adaptar, aprenda a se organizar. Entenda que aonde Jesus entra, João entra. Aonde Jesus entra, Pedro também entra. Aonde Jesus entra, até Judas a gente tem que deixar entrar. Não é fácil. Olha para tua irmã e diz, Judas não. É engenharia social. Não é hipocrisia, é engenharia. Qual é o termo que eu estou utilizando para elucidar o texto? Hipocrisia ou engenharia? Hipocrisia ou engenharia? Maturidade. Desejo de ter Jesus perto de mim me faz me tornar uma engenheira. Catuca ela e diz assim, tu vai fazer o curso hoje e vai levar o diploma antes do culto acabar. Quando chegar em casa alguém vai perguntar, tá vindo de onde? Da igreja. E aí, foi bênção? Você vai dizer, foi, até diploma de engenheira social eu consegui. Eu não vim falar sobre alpinistas sociais. É diferente, eu estou falando de engenharia e não de alpinismo social. Eu não estou falando sobre usar pessoas, escalar histórias para chegar aonde eu quero. Eu estou falando sobre a capacidade integrativa que todo aquele que recebe Jesus precisa começar a aprender a desenvolver com os seus. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado aí agora. Vai, minha filha, aproveita esse óleo, bota a mão no ombro dela. Não solta não, bota a mão no ombro dela e diga assim para ela, hoje tu é capaz do que não era, porque hoje o Senhor te faz engenheira. Vai saber entrar, vai saber sair, vai saber conversar, vai saber receber e sem se comprometer. Deus vai te dar uma graça tão grande, tão grande, tão grande, que a água não vai acabar, o feijão vai multiplicar, a farinha vai acrescentar. Deus vai te dar uma graça tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Receba a graça, receba a graça. Receba, 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 receba. Acabou esse negócio de se fulano tá, eu não vou. Acabou. Acabou. Acabou esse negócio de cancelar o negócio que ia ser na sua casa porque você descobriu que estão levando o ciclano. Acabou. Acabou. Grita aí com ele e diz, acabou. Acabou, filha, acabou. Acabou. Maestria é o seu sobrenome. Ei. Agora veja, é necessário. Muitas vezes para receber Jesus, nós teremos que receber pessoas que não estavam no nosso cronograma. Mas o que faz valer a recepção destas pessoas? O fato de saber que a condição para que ele entre é que quem anda com ele entre também. E a impressão que a gente tem é o seguinte: eu quero
que ande comigo quem quiser andar comigo. Só que Jesus está dizendo, para eu ser seu amigo, você também vai ter que receber os meus. E não leva a mal não, irmão, é a parte mais difícil. É por isso que tem um monte de crente que se diz que é crente desigrejado. Porque é muito mole, é muito fácil. É pudim, pudim, pudim. Você dizer por aí, meu negócio é com Deus. Ah, é muito fácil ter um negócio com Deus. É só com Deus. Quero ver tu ter um negócio com Deus tendo um negócio com os irmãos. Quero ver tu ter um negócio com Deus tendo um negócio com o pastor. Quero ver tu, meu negócio é com Deus e tendo um negócio com a líder do departamento. Se diz que é de Deus, mas não tem destreza, humildade e habilidade para se relacionar com pessoas, não sou eu que estou dizendo, foi o evangelista João. Ele disse, mentiroso. Mentiroso. Ele diz, porque como tu dizes que ama a Deus que nunca viu, e não suporta o irmão que está do seu lado. Sabe qual é a melhor maneira de se relacionar com Deus? Amando pessoas. Quando você quiser dar um abraço em Deus, abrace alguém. E é a distância mais próxima entre você e Deus, está num abraço entre você e o seu irmão. É isso não é fácil não. Isso não é fácil não. Então você vai começar a entender agora por que Marta está atribulada. Eu disse por que Marta está? Então vamos lá, a presença de Jesus atribula Marta? Não, o que atribula Marta é a consequência que a presença dele traz. Se fosse só Jesus, irmão, estava tranquilão. Só que é tudo que envolve a entrada dele. É tudo que envolve a permanência dele. É tudo que envolve o bem-estar dele dentro da minha casa. Então, para que ele se sinta bem, eu vou cuidar de tudo. E é nesse tudo que ela se atribula. E é por isso que eu digo que você está perdoada. E Camila, por que você está falando isso? Porque eu creio que até o final da mensagem, a lição que Marta aprendeu, a gente vai aprender também. Agora, enquanto nós estamos aprendendo, é necessário que o coração de alguém que se culpa sempre seja liberado. Para que você entenda, irmão, que preguiçosas não se atribulam. Irresponsáveis não se atribulam. Desleixadas não se atribulam. Então, se você está atribulado é porque você se comprometeu. Se você está atribulado é porque você se preocupou. E o que é de Deus, mas o que é humano, eu preciso ser boca de Deus para tratar desse emocional nessa noite e dizer para você que você pode até ter responsabilidade no estresse, dado ao desgoverno que a coisa tem andado, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer que esta qualidade não é virtude de uma desleixada, mas de uma mulher que decidiu entregar o melhor, fazer o melhor, viver o melhor e se responsabilizar, enquanto outras estavam com a perninha para o alto. Não leva a mal não, mas eu vou falar rasgado. É fácil não se atribular indo só em salão de beleza. É fácil não se atribular tendo o dia certo da manicure. É fácil ser maravilhosa lavando o cabelo no salão. Eu quero ver catapiolho de criança levar para a escola, temperar feijão, cuidar do banheiro, arrumar a casa e no final do dia continuar sendo mansa e humilde. Eu não estou aqui dizendo que é errado fazer coisas boas, mas normalmente quem não tem responsabilidade tem maior capacidade de administração. Difícil é levantar 6 horas da manhã todo dia e depois da meia-noite deitar de novo e ainda estar com a vida de oração em dia. Então eu preciso ser boca de Deus para alguém aqui nessa noite. Segura a mão de alguém, segura a mão de alguém. Segura a mão de alguém, diga para ela assim, ó, você não está certa. Diga, você não está certa. Mas Deus entende. Diga, Ele entende.
mas não concorda. Diga, mas ele entende. Ele entende. Ele entende. Olha para mim. Ele entende que isso não é porque você é má. Ele sabe que isso não é porque você é irresponsável. É por isso que ele usa os vasos. Ele usa profeta. É por isso que ele usa a palavra para dizer: eu vou te ungir. Eu vou organizar teus pensamentos. Eu vou entrar na tua rotina. Tu não vai terminar os teus dias acabada, destruída. Eu conserto, eu alinho, eu reordeno, eu organizo. Vai acontecer nessa noite conosco o que Davi disse que acontecia com ele quando orava: tu és aquele que organiza os meus pensamentos. Eu declaro: a prateleira dos teus pensamentos será organizada no mês de julho. Você não sucumbirá à pressão de uma rotina. Deus organiza a tua mente. Deus alinha teu coração. Ele castiga, ele exorta, ele disciplina, mas ele cura, ele sara, ele levanta, ele organiza. Aleluia! Alguém aí consegue gritar: ainda bem que eu vi, Jesus! Vai alinhar, vai alinhar, vai alinhar, vai organizar. Ei, vai ser fácil para você, fácil para você. Sabe o que Deus está dizendo? Que o que foi difícil até hoje, quando você corrigir a intenção, o que era pesado de fazer vai ser leve. Aleluia. Agora vamos falar qual é a área das intenções que precisam ser corrigidas. Já pincelamos aí na introdução, lá no início. Lembra quando eu te chamei de maravilhosa? Então. Ela o recebe. Para receber ele, tem que receber os demais. E por isso ela se atribula. Porque a demanda se tornou maior do que a capacidade dela. E agora eu percebo Marta não lutando mais para receber Jesus, mas para manter o status da casa que melhor recebe. E é isso que faz a coisa ficar pesada. É saber que agora que ele entrou e que eu recebi todo mundo, eu tenho que dar conta. E esse dia tem que se tornar emblemático, porque ele tem que voltar. E quem veio com ele tem que voltar também. Irmão, tudo isso é envolvido quando você é responsável por algo que tem que fazer dar certo. São expectativas, réguas, intenções que ninguém te cobra, mas você mesmo levanta. Quantas pessoas não conseguem desfrutar da própria festa que promovem? O anfitrião, ele dificilmente, estou falando de um anfitrião que está tendo que resolver coisas com dificuldade, com carência, tendo que trabalhar com necessidades. Eu me lembro das minhas festinhas. Você faz uma lista de 10, vem 20. Faz uma lista de 20, vem 30. Porque festa de criança tem o... Se for em julho, então... esqueça tudo. E aí, normalmente, o anfitrião, ele não aproveita a própria festa. É por isso que depois ele começa a parar de fazer festa. Porque a pessoa vai dizer: é uma tribulação, eu lavando louça até o final, varrendo coisa, limpando o banheiro, não como nada, não aproveito nada. Depois o povo ainda sai reclamando. Ô, irmão, de festa de pobre eu conheço, já dei muito. É aquela resenha. E no meio dessa loucura, quem preparou e quem tem um motivo para celebrar termina estressado. Termina sem fazer a festa e às vezes ainda tem que perguntar para alguém que nem mora na casa: o bolo estava bom? Uai, você não comeu? Não. Tô mentindo? Tô mentindo, gente? Porque é a preocupação de se o outro comeu. Para não sair falando: menina, aquela ali, ó, serve aquela mesa. Não é? E isso te dá vontade de fazer festa de novo? Não dá. É por isso que todo ano você diz: ano que vem eu não vou fazer nada. Só que você esquece nos meses
Quando você vê, você já está lá dentro do Brás de novo. Não é, gente? Ainda bem que nada é para sempre, senão a gente não dava festa nunca mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que deveria ser bom para todo mundo, incluindo você, que é o motivo daquilo, acaba se tornando um problema. E por que isso? Porque ninguém ali pode sair falando de você. Porque ninguém ali pode falar da sua casa. Porque ninguém ali pode tecer nenhum comentário que venha rasurar a imagem maravilhosa. Porque você é maravilhosa. Porque nós só sabemos isso aqui, ó. Linda, maravilhosa. Pode ter 60 comentários. Amei, 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 amei. Aí um lá tá, não gostei. Você esquece todos os outros e diz... Ai. Você printa, bota no WhatsApp, olha aqui. Por quê? Porque você tem que ser unânime. Você tem que ser unânime. A cunhada tem que te amar, a sogra tem que te idolatrar, a vizinha tem que te achar uma referência. E Jesus está dizendo: Marta, Marta. Deus está falando só comigo ou com mais alguém, gente? Só quem ainda tem força para dizer ainda bem que eu vi, diga aí. Já não sei se eu queria ter vindo, não. Olha isso. Agora, aonde é o problema? E é só mais esse tópico que eu encerro, prometo. Então, Marias. Ai, as Marias vieram, Senhor. Olha onde está o problema. O problema está aqui, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Maria estava onde? Ouvindo a palavra. Maria estava onde? Não é que Maria é uma preguiçosa, uma sonsa desleixada, não. É porque quando um mestre estava falando, as mulheres não tinham a oportunidade de ouvi-lo na primeira pessoa. As mulheres não tinham o mesmo nível de acesso ao conteúdo que Jesus está oferecendo dentro de uma sinagoga, por exemplo. Não nesse nível. Então Maria está ouvindo o que nunca ouviu. E ela vai parar tudo. Por quê? Porque louça vai ter amanhã, casa para arrumar de novo vai ter amanhã. Mas aquilo que está acontecendo naquela hora é só naquela hora. É por isso que eu não entendo, às vezes, quem vem para a igreja, rapaz, fica em pé e daqui a pouco começa a saracotear antes do culto acabar. Dá uma impressão de tipo assim, se você veio receber uma coisa que só Deus podia te dar e isso ainda não acabou, por que você acha que o ponteiro determina seu futuro lá fora? Amanhã os dias e as horas continuam iguais. Não é o que você faz lá fora, é a capacidade que você tem de receber aqui dentro. Minutos lá fora não mudam nada, mas aqui podem mudar até anos da sua vida. Maria teve esse discernimento. E aí ela compreendeu. E o texto diz que ela ficava aos pés de Jesus. Aí Marta, distraída diante de tudo isso que a gente já demonstrou que era a responsabilidade dela, ela vai errar. E o erro fatídico dela vai ser nesse ponto aqui, ó. Não são nos muitos serviços, mas é na intenção. Olha o que ela vai fazer. Quem exerce o governo daquela casa é Marta. Logo, ela deveria ser a pessoa mais próxima de Jesus. Então eu vou te perguntar aí, você vai me responder, ok? Quem nesse contexto é a pessoa mais próxima de Jesus? Vou te dar uma dica. O texto diz que uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então quem é que convidou? Quem o recebeu? O estreitamento, a conexão de Jesus para compartilhar quem ele é com toda a casa vem por intermédio de quem? Então com quem o texto apresenta maior afinidade? Com? E aí Marta tem tanta conexão com ele que ela não manda recado, ela fala com ele diretamente. Quem tem intimidade não manda recado, fala diretamente. Ela chega, rapaz, olha isso. Ela chega, vê Maria, a bichinha, sovaco pingando, cabelinho pro alto, e Maria maravilhosa, ouvindo Jesus pregar. Aí ela não chega em Maria,
Se ela tem intimidade com Jesus, mais intimidade ainda ela tem com quem? Por que Marta não chega em Maria? Quem é a irmã mais velha? A proeminência do texto apronta para Marta. Então quem é a irmã mais velha? Quem tem proeminência? Quem tem o governo da casa naquele dia? Quem está cuidando de tudo? Rapaz, por que ela não chega em Maria? Eu sou a sonsa. Palhaça. Irmã? Eu estou falando de papo de irmão. Você sabe como é que é irmão, né? Ah, irmã, só quem tem irmão vai entender o que eu vou dizer agora. Quando eu estava tudo bem com a minha irmã Jéssica, era show de bola. Mas se desse ruim e eu estivesse na rua com a roupa dela, era isso aqui que acontecia, ó. Ela apontava da ponta da esquina e eu jogando vôlei, toda suada na rua com a roupa dela. Quando estava tudo bem, ela só fazia assim, como quem diz, quem mandou pegar minha roupa? Mas se ela viesse atacada, ela dizia, tira minha roupa agora! Só quem tem irmão vai entender o que eu estou falando agora. Então eu penso que dada a intimidade, dada a proximidade, eu não estou falando que é o certo. Não é o certo, mas é o que costuma acontecer. Eu penso que Marta, ao invés de chegar em Jesus, poderia ter chegado em Maria. Ô Maria, tá de brincadeira comigo? Desceu pro play? Levanta daí, não tá vendo a casa cheia de gente? Mas não. Ela não vai em Maria. Ela vai em Jesus. E é aqui que mora o perigo. Isso é perigoso. Porque nós não podemos usar da intimidade que nós temos com Ele para afastar as pessoas que querem tê-lo por perto. Não, você não ouviu, ou se ouviu ficou constrangido, então eu vou falar de novo. Ela sabe que mais autoridade sobre Maria tem ele do que ela, porque ela, Maria, não está aos pés de Marta, está aos pés de Jesus. Então ela sabe que o que ele mandar ela vai fazer, o que ele mandar ela vai operar. Então ela não influencia Maria, ela pensa que pode se usar da intimidade que tem com ele para influenciar Jesus a fazer com que Maria se levante. Isto é um erro. Eu disse que isto é um erro. Olhe para aqui, eu disse que isto é. Cuidado para que a sua santidade, cuidado para que a sua reverência, cuidado para que os anos de construção de relacionamento, de devoção, de honra que você tem prestado diante do teu Senhor, cuidado para não ter recebido Jesus na sua casa para usar a autoridade dele para esfregar na cara de quem ainda não tem com ele o mesmo nível de relacionamento com você. Cuidado, cuidado para não permitir. Tem alguém aí me ouvindo? Cuidado para não permitir com que você faça uso do seu relacionamento, da sua amizade, da sua intimidade com Jesus para afastar dele pessoas que a posição delas te incomoda. Cuidado, eu vou falar rasgado. Cuidado para não subir monte, mandando Deus tirar do lugar pessoas que incomodam você e não ele. Cuidado, cuidado para não oferecer jejum e se utilizar da tua proximidade com Deus para falar para ele que tem alguém que está numa posição que você não concorda que essa pessoa esteja. O Espírito de Deus está aqui e eu estou falando debaixo de muito temor. Assim diz o Senhor, cuidado, cuidado, porque a nossa intimidade não é para você afastar pessoas que estão numa posição privilegiada. Ao invés de reclamar da posição deles, comece a confessar a sua. Olhe para mim, o problema de Marta não era Maria estar em adoração, era ela estar ocupada. Então ao invés de falar de Maria, fale do próprio cansaço. Ao invés de falar de Maria, fale de como você se sente. Mas ela se incomoda mais com Maria do que com a posição dela. Aí eu te pergunto, ela está incomodada porque Maria não ajuda ou porque Maria está onde ela queria estar? Alguém tem discernimento para entender isso? Por que? Que incômodo é esse? Agora vamos lá. Vamos lá, vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo.
momento nenhum que Maria está errada. Em momento nenhum Jesus diz que Maria está errada. Pelo contrário, ele diz: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será. O que ele está dizendo? Dali ninguém tira ela. Ei, Deus está protegendo algumas Marias nesta noite, de algumas Martas que são mais velhas, que têm influência, poder e hierarquia. E as Martas estão dizendo: tira de lá. E Jesus está dizendo: de onde ela está, aonde a adoração dela colocou ela, ninguém vai tirar ela dessa posição. Há uma defesa para Marias nesta noite. Há uma defesa para Marias nesta noite. Aleluia! Aleluia! Então ela vai se utilizar da intimidade que ela tem no relacionamento com ele. Não é a primeira vez que fazem isso com Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, o texto vai falar de uma outra mulher cuja posição incomodava outros que eram mais próximos de Jesus. De quem eu estou falando? Cananeia. Lembra dela? Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Saíra das cercanias de Tiro e Sidom uma mulher grega, cirofenícia, cananeia, a qual clamava e gritava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E a mulher gritava, 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 e Jesus continuava andando e não respondia nada. Os discípulos, vendo que aquilo incomodavam eles, começaram a se aproximar de Jesus. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado qual é a motivação que nos leva para mais perto de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado com esse relacionamento que a gente preza com Ele. Cuidado para você não macular a prática do jejum, jejuando certo pelo motivo errado. Cuidado para que a tua oração não se torne pecado de feitiçaria, de agouro. E suas vestes só, seu rosto e seu semblante te façam parecer uma mulher de Deus, mas o céu te vê como uma bruxa. Cuidado. Cada um no seu cada um. E aí os discípulos vão se aproximar de Jesus. O texto diz assim: e chegando-se a ele, ou seja, fizeram questão de, enquanto a mulher gritava atrás, se aproximarem dele. E quando eles se aproximam, não é para ajudar em intercessão, mas é para interceder ao contrário. Eu entendo que no caso deles ali, a motivação podia ser até pura, porque Jesus disse que queria fazer aquele trajeto em silêncio. E aquela mulher gritava. Só que na verdade o silêncio era para eles, o motivo era para ela. Então Jesus criou aquilo dali para dar a ela uma oportunidade, ela soube aproveitar. Mas eles não tinham esse discernimento. Então ela vai gritando, eles se aproximam de Jesus para dizer assim para ele: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Aí eu te falo, quem chega perto para dizer despede-a, também não podia chegar perto para dizer: Jesus, faz logo alguma coisa. Jesus, e se o Senhor abençoar logo, será que ela não para? Gente, eu estou falando loucura aqui ou alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é isso. Se quem tem poder de influência para fazer coisa ruim, também tem poder de influência para fazer. Só depende da maneira com que você quer influenciar. Sim ou não? Sim. Só que eles não dizem: ô Jesus, tem compaixão, faz logo alguma coisa. Não, pode olhar o texto em casa. Eles se aproximam de Jesus para dizer: despede, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu tenho medo dessa santidade, desse poder de Deus, que só se aproxima para destruir quem é inferior. Eu tenho medo dessa unção que só esmaga quem está numa posição que me incomoda. Eu tenho medo disso, gente. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo desse poder que só se revela para oprimir, para afastar, para julgar, para apontar. Eu tenho medo de quem corre para dar notícia ruim. Eu tenho medo. Tenho medo. Sabe? Infelizmente, nesse momento, Marta vai cometer um equívoco que humanamente todos nós estamos suscetíveis a cometer. E é por isso que nós estamos sendo confrontados com essa palavra. Aí ela vai usar disso. E ao invés de falar com Maria, ela vai falar com
Jesus, para poder impor maior força sobre a posição de Maria. Então, na verdade, Marta poderia se aproximar para dizer assim: Jesus, eu queria tanto ouvir tua palavra. Será que depois eu posso? Ou depois a gente vê o depois. Rapaz, eu estou com aquele que multiplica o pão. Eu acho que era mais fácil ela ter chegado e dito: Jesus, eu posso sentar também, minhas varizes estão queimando. Ah, ia ser eu com certeza. Irmão, não é a sonsa, mas é que tem hora que por uma questão de sobrevivência tu tem que desligar o botão. Quando você vê uma mãe em casa e a criança pendurada na televisão, nunca pense que aquilo é uma casa desgovernada. Vai ver, você chegou na hora que ela teve que desligar o botão para sobreviver o outro dia. Você tem que entender que uma hora o controle não é mais seu. Só que as maravilhosas nunca entendem isso, porque elas têm que ser maravilhosas. Elas morrem lindas. De que vale uma morta bonita, minha filha? É melhor uma viva descabelada tomando uma xicrinha de café na varanda. É melhor você viver um dia com o direito de ser feia do que morrer sendo linda. Quem falou que você tem que estar na crista da onda sempre? Tenha um dia da semana no seu direito de ficar feia. A ter paz. Não, eu sou maravilhosa. Tá maravilhosa, Instagram perfeito, casa sepulcro caiado, lotada de perfume importado para ninguém perceber o estado de putrefação da sua alma. Que isso, menina? E aí é nessa hora que ao invés de admitir o seu estado, você se rebela contra a posição de quem está no lugar onde você queria estar. Mas tem que ter coragem para ser feliz, filhona. Felicidade não é questão de maturidade, é questão de coragem. Eu vou falar de novo e não vou me justificar. Felicidade não é questão de maturidade, é questão de coragem. Tem que ter coragem para ouvir alguém falar mal de você e se arrumar no outro dia e continuar sendo maravilhosa para quem gosta de você, independente de quem não gosta. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ver os filhos se sujarem, saber que meia dúzia de parentes estão falando mal deles e ano que vem você vai levar eles para festa do mesmo jeito, não importa o que digam. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para liderar um departamento aonde 80% te aprova e 20% se rebela contra você, mas você continua fazendo pré-conferência, conferência, pós-conferência e não deixa ninguém tocar na tua alegria. Tem que ter coragem. A sua irritação não deve ser com quem tem coragem, Marta. A sua irritação deve ser com a sua covardia de preferir tirar da posição quem teve coragem de decidir a melhor parte do que a sua covardia de não decidir fazer igual, porque você tem que manter o status, pois Deus te trouxe hoje aqui para dizer: ou tu mantém a tua reputação ou tu mantém o teu caráter, porque de vez em quando os dois não vão andar juntos. O que é caráter? Caráter é quem Deus sabe que eu sou. Então vou perguntar para vocês, quem me ouviu responda: o que é caráter? E o que é reputação? O que dizem que eu sou. Meu caráter diante de Deus não muda, mas a minha reputação de vez em quando oscila. Por quê? Porque ela não tem a ver com o meu caráter, tem a ver com o que andam dizendo naquele tempo. De vez em quando eu sou maravilhosa. De vez em quando, minha filha, eu sou um lixo humano para alguém. Isso é o quê? Qual é o nome disso? Sabe o que está te matando? Não é a cruz, é o peso da reputação.
que você quer sustentar para agradar gente que não paga uma conta tua, que não faz uma oração por você. E sabe o que acontece dentro desse contexto? Ao invés de se indignar com a sua posição de Marta, você se indigna com a posição de... Porque ela teve coragem de fazer algo mesmo que a reputação dela fosse quebrada enquanto ela fazia. Porque vamos falar a verdade? Tu acha que é só Marta que está falando mal de Maria? Acorda, garota. Se quando quem está perto e te conhece fala mal, esquece. Quem está no entorno, então... esquece. Se quando de quem você não espera a cara fica torta, a outra está fazendo festa temática com a tua reputação. E quando a gente chega nesse estágio da vida, porque todo mundo já passou por ele em algum momento, onde a sua reputação é maior do que qualquer outra expectativa sua. E para quem é crente isso é pior, porque você acha que Deus está mais de olho na tua reputação. E a gente chama isso de testemunho. Deixa esse para outro dia que você não tem maturidade para ouvir essa parte não. Estou brincando, é porque não dá tempo. Veja. Ela deveria se incomodar mais com o peso disso. Mas quando eu não posso me incomodar com o que eu faço questão de sustentar, eu quero tirar então a posição do outro. Olha o que o texto bíblico nos ensina. Que a medida da injustiça, ela é medida pela justiça. O que isso significa? Que os erros e as discrepâncias de um comportamento social ruim, imoral, ele não é medido pela imoralidade, ele é medido pela moralidade. Vou tentar esmiuçar ainda mais para a gente entender melhor. Vou fazer melhor. Lembra de Caim e Abel? Caim e Abel, quem lembra? Pastor Aline já mencionou eles hoje aqui. Caim e Abel foram apresentar ofertas diante de Deus. Abel entregou uma oferta viva dos animais que ele cuidava. E Caim entregou verduras, frutas da agricultura que ele cuidava. Olha o que Deus vai fazer. É Deus que é o aferidor. Antes, Deus não afere a oferta pela oferta. Deus afere a oferta pelo ofertante. É ou não é? Quem lembra da viúva? Calma que eu abro os parênteses, mas eu fecho tudo. Vem comigo. Lembra a viúva? Ofertou uma moedinha equivalente a 5 centavos. E os ricos ofertaram muito mais do que ela. Só que Jesus recebeu a oferta dela. Ele disse, porque vocês ofertavam do que sobravam, mas ela ofertou tudo que ela tinha. Então, antes de Deus avaliar a oferta, ele na verdade afere o coração, a intenção do ofertante. Então, com Deus não é só o que você demonstra do lado de fora, mas é a motivação que te levou a fazer a entrega do lado de dentro, ok? Caim e Abel. Então aqui não é o fato de ser fruto da terra ou sacrifício, como muitos já fizeram. Quando ele vê, ele aceita a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeita. Caim fica atribulado e Deus vê a tribulação do coração dele e fala para ele, ô Caim, se você trouxer uma oferta equivalente com a de Abel, é um exemplo. De igual forma eu não vou aceitar. O que Deus está dizendo? Eu sou justo, Caim. Não precisa se revoltar, eu não estou escolhendo Abel porque eu gostei mais dos olhos dele. Não. Faça semelhante. Deus está dando para ele uma régua, sim ou não? Deus está usando a vida de Abel para mostrar onde Caim pode acertar, sim ou não? Então era só ele trazer uma oferta equivalente ao que ele viu que Deus se agradava, e ele também ia ter a sua oferta aceita por Deus, não é? Mas ele achou mais fácil matar a régua. Quem é a régua? Quem é a régua? Abel, porque Abel trouxe a medida que agrada a Deus. Então, para a oferta de Caim ser recebido, traga uma medida conforme a medida de Abel. Então ele tem uma referência. Vamos lá, gente, ele tem uma. Eu não estou dizendo que ele tem que trazer uma oferta igual a de Abel, mas ele tem uma do que agrada a Deus. O que ele preferiu fazer? Matar o irmão. Com José foi a mesma coisa. José se tornou uma referência dentro da sua casa.
E quando os irmãos viram que ele era a referência pela qual manifestava o amor do Pai, o venderam, simularam uma morte. Por quê? Aqui. Por quê? O mundo odeia Jesus. Palavras de Jesus que eu estou reproduzindo. Ele disse que o mundo iria nos odiar, mas não era nós que o mundo estaria odiando. Estaria odiando ele, porque ele é a régua, ele é a medida da justiça. Quando é que as pessoas se revoltam com você? Quando elas percebem que você é a régua que impede elas de fazer o que elas gostariam de fazer de errado com liberdade. Então você se torna uma pessoa incômoda nesse ambiente. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Elas têm, assim como todos nós, a opção de olhar para a referência e dizer, vou fazer assim. Mas elas preferem matar as referências, para que elas possam continuar entregando o que querem, fazendo como querem, para que ninguém tenha referência de que é possível melhorar, para que ninguém tenha referência de que é possível ser santo, para que ninguém tenha referência de que é possível casamento em santidade, namoro em santidade. Então elas querem matar todos os padrões e referências, como Caim matou Abel. Quando nós não temos condições de olhar para o nosso próprio erro, a posição de quem está melhor do que nós nos incomoda. Talvez psicologicamente falando, Marta não está levando tudo isso em questão, mas o nosso olhar mais elucidado, olhando de fora, nos dá a oportunidade de ver a coisa como é. E como é a coisa? Ora, pare para analisar. Ela poderia ter falado com Maria, mas não falou, falou com Jesus, porque está usando a parte que ela é boa para tirar Maria de lá. Segunda coisa, ela de vez se incomodar com a posição dela, porque ela está cansada por causa do serviço dela, ela vai se incomodar com a posição de Maria. Quando você estiver muito incomodado com a posição de alguém, reflita se é a posição dela que te incomoda, ou é perceber que você gostaria de estar lá, mas não pode. Quando for criticar alguém que está viajando, perceba se a sua revolta é a viagem daquela pessoa, ou é olhar para você e ver que você não tem condições de viajar para onde ela está indo. Quando você vê uma mulher de Deus em um status de reconhecimento na igreja a qual ela faz parte, e você se incomodar porque acha que ela não é digna de estar naquela cadeira, perceba se o que te incomoda é a incapacidade dela, ou é o fato de que você ainda não ocupou esta cadeira. Revise aonde mora a motivação do seu incômodo, porque se você diz que o problema é cansaço, a maior revolta deveria ser com a sua posição e não a do outro. Então Marta, no auge da razão, vai dizer, Senhor, tu não te importas que eu fique aqui servindo só enquanto ela está ali? Aí ela vai dizer a Jesus o que Jesus tem que fazer. Aí esquece, vou fechar a Bíblia. É o auge da nossa loucura. Você está muito ocupada mesmo. Está tão ocupada que está variando. É quando você tem o Senhor na sua casa, mas acha que pode dizer a Ele como Ele tem que trabalhar. Eu vou te ensinar com todo carinho. Aprenda que quando você ora, você suplica aquilo que Deus pode fazer. Você não usa da súplica para dizer o que Ele tem que fazer. Vou falar de novo. Quando você fala com Jesus, você usa o recurso da oração para dizer para Deus o que você crê que Ele pode fazer. Você não usa o recurso da oração para dizer a Ele o que tem que ser feito. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Eu vou reproduzir algumas orações que a gente faz de vez em quando. Ao invés de dizer, Senhor, eu preciso de Ti, me socorre. Senhor, eu preciso de Ti, ajuda a minha família. Senhor, eu preciso de Ti, converta os corações. Não, no auge da sua autoridade profética, afinal você é maravilhosa, você é ungida, você é gloriosa. Ai, você é a noiva poderosa, a ungida que ora, a mulher de campanha, a única crente na casa, a que se converteu primeiro. Eita, que Jesus está pegando nas nossas pernas com a varinha dele nessa noite, e Ele está dizendo. Aí quando você ora, ao invés de dizer eu preciso, ao invés de dizer ajuda aqui, você vai lá e dá
de espada nele. Vai lá e mostra para ela. Vai lá e faz assim, faz assado. Jesus está dizendo: ora, é você que me manda ou sou eu que te mando? É você que é a senhora ou sou eu que sou o senhor? Ele está dizendo para a gente hoje aqui: me recebeu, então aguenta o meu senhorio. Não é você que me manda, sou eu que decido. Você suplica e eu que faço. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu